Hoje é 23 de junho de 2021, uma quarta-feira fria em São Paulo. E Roberto Delmanto mata a minha saudade aparecendo outra vez. Agora no nosso vídeo, que já é habitual, cuidando em primeiro ponto de um repasse final do tema sobre estelionato, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, que o Roberto queria fazer um comentário a respeito, e depois, em seguida, nós vamos comentar o chamado feminicídio. É isso, Roberto? Isso mesmo. Então você tem, sem mais demanda, você tem a palavra para complementar aquilo que nós havíamos quase terminado correspondentemente ao estelionato. Tá bem? Ok, Paulo. O prazer de estar com você agora toda semana, embora não fisicamente, mas virtualmente, é um prazer maior ainda para mim, viu? Nós tínhamos acabado de falar do estelionato e nós tínhamos colocado que a questão da representação, que passou a ser exigida a partir de 2019, como nós sabemos, até 2019, o estelionato não dependia de representação. Era uma ação pública incondicionada. Em 2019, no final do ano, houve o acréscimo de um parágrafo 5º, dizendo que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, número 1, administração pública, direta ou indireta. 2, criança ou adolescente. 3, pessoa com deficiência mental. Ou 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Eu até brinquei a você que, embora nós continuemos totalmente capazes, nós temos mais de 70 e, portanto, se formos vítimas de um estelionato que está solto na praça, esse estelionato virtual, não vamos precisar representar para processar o autor deste nefasto crime. Tá certo? Você sabe dessa questão de idade, para nós começarmos essa live com um pouco mais de alegria com esse frio todo, eu fui pegar um avião outro dia. Eu uso uma bengala, que eu não preciso dela, mas é gostoso, não? Usar bengala é elegante. E eu entrei numa fila para pegar o avião. O pessoal deu uma resmungada, não é? E disse eu assim para a moça, para a comissária de bordo lá que estava vendo as passagens, eu digo, mas minha filha, eu sou um velho. Disse ela, do jeito que você está olhando para mim, você não é velho, não, você é cansado. Mas ela me deu preferência. Diz que o homem envelhece, Paulo, mas os olhos do homem não envelhecem. Não. Então, Paulo, Diga. voltando à nossa questão, surgiu essa dúvida. Ela tem um efeito retroativo, esse parágrafo 5º? Em qualquer caso, mesmo que já esteja uma ação penal iniciada, será preciso haver a representação? E a terceira sessão do STJ, eu falei na semana passada, a Corte Especial não, a terceira sessão do STJ que reúne as câmaras com atribuição criminal, decidiram que, quando já houver denúncia oferecida, não seria mais preciso haver representação. Enquanto não oferecida a denúncia, fora essas 4 exceções nas quais nós estamos incluídos, não é preciso oferecer representação. Agora, se tiver sido oferecida a denúncia, não precisa mais. Só que a questão chegou ao Supremo. E o que aconteceu? A primeira turma do Supremo concordou com essa posição do STJ, dizendo não. É um ato jurídico perfeito, oferecimento de uma denúncia,
partir desse momento, não precisa mais haver representação. Mas a segunda turma, em julgamento ontem ou anteontem, entendeu diferentemente. Falou, não, o Fachin lembrou. Na verdade, não é uma lei apenas processual, onde vigoraria aquela máxima tempus regit actum, não é? Ela se aplica imediatamente, para frente, não para trás. Ele falou, não, é uma lei mista, porque envolve aí, né, garantias para o réu. Então, a segunda turma entendeu que, sim, mesmo nos casos em que já tivesse sido oferecida a denúncia, até recebida, processo em andamento, a vítima deve ser intimada para fazer ou não a representação, se não desejar, no prazo de 30 dias. Eu até me lembrei... ela tem de ser. Agora a questão vai chegar. A primeira turma diz que, portanto, que havendo denúncia não precisa representação, e a segunda turma diz que não. Mesmo havendo denúncia, vai precisar ter a representação, e a vítima ou ofendido terá 30 dias. Então, essa questão, forçosamente, vai chegar ao pleno, né? O que você acha, Roberto? Olha, eu acho que a posição mais garantista seria sempre essa de haver a representação, né? Eu acho que seria uma posição mais garantista. Eu concordo que, se tratando de uma lei mista, ou seja, não só processual penal, mas penal, né, nós temos sempre de lembrar aquele secular princípio favor libertatis, né, em favor da liberdade, né? Então, eu acho que a posição do Fachin, que foi seguida pelo Gilmar Mendes, que voltou atrás de uma posição. Aliás, eu gosto quando a pessoa sabe voltar atrás, né? E você sabe que uma vez Heleno Fragoso mostrou que o maior de todos os penalistas que nós tivemos, Nelson Hungria, também voltou atrás, numa questão sobre a qual você e Ana Maria escreveram, do infanticídio. Ele mostrou que Nelson Hungria, só que o Nelson Hungria foi discreto, né? Eu e meus filhos, nos nossos códigos, somos menos discretos. Mudamos de opinião. O Nelson Hungria mudou sem quieto, mas o Heleno Fragoso mostrou. Então, eu sou Fábio. Agora, a jurisprudência, né? Eu estou lembrando apenas, né? Não sei se você conhece essa história, alguma vez que eu falei numa palestra, e os jovens gostam muito, disse que quando Moisés estava lendo para o povo os 10 mandamentos, então o povo concentrado, primeiro mandamento, amarás a Deus, o povo aplaudiu, respeitarás pai e mãe, o povo aplaudiu, não matarás também, não furtarás, o povo aplaudindo. Aí Moisés falou, não desejarás a mulher do próximo, o povo... Quando Moisés viu aquela reação, falou, calma, gente, isso é a lei, vamos ver como vai ser a jurisprudência. Né, Paulo? Você sabe, você acordou hoje com aquilo que eu diria, você acordou hoje suspicaz, você acordou com seu talento estimulado, Roberto. Imagine, Paulo. Você me alegria. Lembra o seguinte, como é que é de estar com você. Não desejar a mulher do próximo, não é? Isso. Outro dia, em função dessa homogeneidade de sexo, de bilateralidade e de modernismo até muito justificado, porque o mundo se modernizou, eu me lembro do seguinte, não desejar a mulher do próximo, mas devia haver também não desejar o marido da próxima. Você lembrou disso aí. Mas o machismo é muito antigo, né, Paulo? É? O machismo era muito antigo. Você não gargalha porque você é muito discreto, mas é uma hipótese, não é? É verdade, Paulo. Não desejar o marido da próxima. Não é?
Aliás, o próximo o caput, podiam pôr isso aí. o caput do artigo, o caput do artigo 5º da nossa Carta Magna fala justamente na isonomia. Direitos e deveres iguais para todos, para os homens e para as mulheres. Mas vamos falar um pouquinho do feminicídio? Claro, com certeza. Embora, né, Paulo, homens e mulheres sejam iguais, de acordo com a Constituição, iguais em deveres e direitos, já dizia o grande Rui, né, que nós temos de tratar os desiguais desigualmente. E você sabe que as mulheres, na nossa sociedade machista, historicamente, sempre foram subjugadas pelo homem, né? Quer pela maior força física, em geral, do homem, quer pela a maior condição econômica do homem. E isso tem perdurado, né? Isso vem perdurado. Então, quando foi promulgada a Lei Maria da Penha, alguns quiseram dizer que ela era inconstitucional. O Supremo falou, não, ela é constitucional, seguindo a lição de Rui, do grande Rui, tratar desigualmente os desiguais. Depois, em 2005, portanto, já são 15 anos, depois, não foi menos que houve o feminicídio, né? Foi instituído o feminicídio em 2015, onde o homicídio, a morte da mulher pela condição dela ser do sexo feminino, passou a ter a mesma pena do homicídio qualificado. Ou seja, uma pessoa matar outro por motivo torpe, por motivo fútil, a traição de emboscada, mediante pago ou promessa de recompensa, que são as qualificadoras gravíssimas do homicídio, passou a ser igual para o feminicídio. Quer dizer, matou uma mulher dentro daquelas condições do sexo feminino, por essa condição, já não tem mais um homicídio simples. O feminicídio já é em si grave. E essa lei também acabou sendo bem recebida. Não se questionou a inconstitucionalidade dela, né? Ela era o artigo 2º, parágrafo 6º do Código Penal, que dizia ser qualificado o crime de morte contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E explicava no parágrafo 2º-A que razões de condição do sexo feminino são essas. E elas seriam aquelas que envolvam violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, o feminicídio se caracteriza por essas razões de condição de sexo feminino envolvendo ou a violência doméstica e familiar, pessoa é familiar ou convive no ambiente doméstico, ou por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E já havia no parágrafo 7º um acréscimo de 1/3 à metade se o crime ocorresse na gestação ou nos 3 meses após o parto. Logicamente que o agente, o autor, precisaria saber que se trata de uma gestante ou que houve parto há menos de 3 meses, menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência. E ainda o crime praticado na presença de descendente ou ascendente. Então, a pena, que era de 12 a 30 anos, equivalente ao homicídio qualificado, feminicídio, não tem mais feminicídio simples, já é igual ao qualificado,
A pena, que era de 12 a 30 anos, pularia para 16 a 40 ou 18 a 45 anos. Pois é. Quer dizer que o feminicídio já foi muito bem caracterizado, bem aumentado. Ocorre que agora houve um projeto de lei, esse que eu falei, o feminicídio foi introduzido na nossa legislação como um dos tipos de homicídio qualificado em 2015, não 2005, portanto, há 6 anos. E agora tem um projeto, Paulo, que foi aprovado na Câmara e já seguiu para o Senado, está parado no Senado, onde eles cancelaram esse inciso que tinha, esse inciso 6º, o parágrafo 2º-A do artigo 2º, que estava, e fizeram um tipo à parte. Né? Antes, o feminicídio, até agora, que a lei ainda não foi aprovada, esse projeto, ele é uma modalidade de homicídio qualificado. Agora passaria a ser, se esse projeto for adiante, um tipo penal independente. O artigo 121-A, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. No parágrafo 1º, a mesma coisa que já existia, considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolva violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Agora, o que me chamou a atenção, Paulo, foi que a pena, que já era de 12 a 30 anos, eles aumentaram para 15 a 30. E eu me lembrei, por que aumentaram? 12 já não estava bom? Aí eu me lembrei de uma daquelas grandes barbaridades da lei anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, que nós comentamos e criticamos aqui, que é permitir a prisão do réu já em primeira instância. Hoje, no júri, se o cidadão for condenado a 15 anos, ele já pode ser preso. Quer dizer, fizeram tábula rasa da nossa Constituição, que deixa claro: a pena só pode ser executada depois do trânsito de julgado. Antes disso, pode haver medidas cautelares. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento, até em grau de apelação, até num recurso especial, num recurso ordinário. E por que 15, Paulo? Então, eles quiseram fazer essa liga. Né? Vamos colocar um mínimo de 15 anos para o feminicídio, porque o réu que for condenado por feminicídio, a pena mínima, ele já pode ser preso no ato. Quer dizer, tornou uma situação mais grave do que qualquer homicídio qualificado. Sim. Eu acho isso, Paulo. Parece que a OAB, eu preciso verificar isso, entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade deste, porque se o Supremo, a Constituição é clara, e o Supremo já decidiu que não pode haver prisão em segunda instância, definitiva em segunda instância, agora pode em primeira. E já há alguma decisão de segundo grau correspondente a isso, não? Não tenho conhecimento, Paulo, mas hoje nós sabemos que o réu que for a júri, ele tem de saber se a acusação for de homicídio qualificado, né, e a pena for igual ou superior a 15 anos, ele pode ser preso na hora ainda no júri, no tribunal do júri. Agora, o feminicídio, a pena mínima já é 15 anos. Então, praticamente, fizeram uma ligação com esta barbaridade que eu acho que é a prisão, a execução da pena já em primeiro grau. Embora
o Dias Toffoli, ministro que eu tenho o maior respeito, ele seja um dos defensores dessa ideia, que o júri é soberano. Ora, soberania do júri está definida na Constituição e na lei. Nós sabemos muito bem que, enquanto num processo comum a apelação discute tudo, devolve tudo, no caso do júri, a apelação já é restrita, né? Se o júri absolveu, o tribunal não pode condenar. Se o tribunal condenou, o júri não pode absolver. O que o júri pode é anular o júri, não é? Agora, se o júri, como nós sabemos, mas tem jovens que podem estar nos escutando, o júri volta a absolver ou volta a condenar, por esse mesmo motivo de ser manifestamente contrário à prova dos autos, não pode ser anulado novamente. Aí está a soberania do júri. Agora, querer dizer que a prisão pode ser executada já em primeira instância, eu acho isso uma barbaridade. Pois é. Você sabe, Roberto, você é um estudioso, eu chamaria a isso, você é um estudioso obsessivo. Você é um grande criminalista e você é um teórico muito bem posto, porque você consegue misturar a teoria e a prática, o que é muito difícil, porque você tem um grande cientista do direito penal que nem sempre é um advogado criminal diferenciado. E você tem vezes, de vez em quando, você tem um advogado experiente que é muito pouco teorizado. Eu parei de ser teórico faz tempo, sabe? Outro dia eu fui testado, eu digo, puxa vida, eu vou ter que inventar, porque eu não tenho conhecimento teórico disso aí. Porque surgiram dois problemas. Um correspondente ao chamado feminicídio típico e o outro correspondendo, este sim, àquela questão dizendo com a lei penal no tempo, porque essa mudança legislativa é recente, Roberto? É, né? É. O feminicídio tem 5 anos. Agora, esse projeto está no Senado, né, Paulo? Está no Senado ainda, né? Parado lá. Está no Senado ainda. Então, nós temos hipóteses aí de infrações penais praticadas há mais de 5 anos, não é? Já praticadas e já objeto de apuração. E com o conhecimento que nós temos dessas coisas, às vezes os fatos têm apuração perdida no tempo, né? A lei penal, evidentemente, há de ser aquela vigente ao tempo da consumação do crime, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mesmo que haja essa modificação agora, ela não abrange o fato retroativamente considerado, né? Essa é Exatamente. a primeira reflexão que me veio. E correspondendo ao feminicídio, eu me lembro, eu tive um caso há muitos anos atrás de um eminentíssimo cirurgião que praticou aquilo que a gente chama de opção forçada, opção cirúrgica forçada numa criatura que era homem e queria ser mulher. Ele queria ser mulher. E foi lá ao nosso companheiro, que era um cirurgião de mão cheia, e ele praticou aquela cirurgia que de vez em quando ainda existe. Ele transformou aquela criatura em mulher. Veja que coisa esquisita. Eu tive esse caso há muitos anos atrás. Então, o conceito de fêmea hoje, Roberto, é alguma coisa muito sofisticada. Como é que Sem se dúvida. faz hoje? Esse tipo de operação, não sei aqui até que ponto está regulamentado no Brasil, mas há outros lugares do mundo em que ela é
regulamentada, né, Paulo? Agora, o feminicídio, justamente, caro Paulo, esses transgênicos, não é? O termo me faltou. São os É. transgênicos. É. Os transgênicos. Porque eu tenho visto discussões aí meio superficiais de uma criatura desse estilo querer frequentar o banheiro feminino e haver problema de impedimento. Mas isso é uma coisa minoritária, mas tocante a, por exemplo, homicídio praticado numa criatura desse tipo, a classificação aí fica meio sofisticada. Acho que, no fim das contas, se resolve com praticidade, não é? Mas o problema teórico, outro dia me impressionou, sim. Você vê um transgênico objeto de assassinato, vou chamar assim, não é? E quando chega a hora da classificação, da tipificação, pode levar a uma discussão sofisticada. No fim das Sem contas, dúvida, né, Paulo? eu acho que não é difícil resolver. É homem ou é mulher? O que é uma mulher? O que você classificaria como uma mulher? O como homem é fácil, não é, hoje. Biologicamente, nós temos a diferenciação. Tem que Mas ter hoje, útero. como Não. né? Tem as diferenças, né? Os cromossomos, tem toda uma diferença. Agora, a hora que a lei brasileira reconhece o fulano como mulher, né? Muda o registro dele, né? Eu acho que ele está na plena condição de mulher, não é? Agora, tem os travestis, tem outras. Vamos ver, como diz o Moisés, vamos ver como é que vai se sair a jurisprudência, né, Paulo? Você é muito esperto, Roberto. Paulo. Não adianta, você está me colocando numa sinuca de bico, eu não sei dizer para você. Não é? E essas leis, Paulo, você sabe que fazer lei. Quando eu estava na Associação dos Advogados, onde eu tive a felicidade de estar lá praticamente 10 anos, a gente muitas vezes participava de elaboração de leis. A coisa mais difícil que existe é você fazer uma lei, porque você precisa pensar umas situações ainda em abstrato. De repente, mas essa lei podia ser melhor. Você não pensou. Essa lei podia ser melhor. Eles colocassem aqui o transgênico, né? Colocassem aquele que já foi reconhecido como tal, como mulher, né? Ficou para a jurisprudência. Mas vamos adiante, Paulo. Apesar desse aumento do mínimo, que eu acho que já foi feito isso, combinado, o sujeito já é um feminicídio, já é igual, maior a pena do que homicídio qualificado, a pena mínima, e ele já pode ser preso no júri. E essa lei aplica-se, porque aí a lei da prisão é uma lei processual, né? Eu acredito que essa lei já está sendo aplicada. E hoje, se nós tivermos um cliente com risco, nós temos de preveni-lo. Olha, você tem o direito de não comparecer. Você não precisa estar no júri. Claro que isso vai ser explorado pelo promotor, vai piorar você. Agora, se você for lá, você se defende, você se sai bem, você esclarece, mas você, se for condenado, já sai preso, não é? Corre risco. Agora, de Paulo, não é? Além dos 15 anos de pena mínima, o parágrafo 2º diz que há um aumento de 1/3 até metade, quer dizer, a pena pode ir de 20 a 40 anos, ou de 22,5 a 45 anos, repete aquilo que já existia, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, logicamente que o agressor tem de ter ciência disso, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência, e eles acrescentaram, ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante
ou de vulnerabilidade física ou mental, né? Aí fica um tipo aberto, né? Nós já conversamos aqui. Qual é a vulnerabilidade na própria nos crimes sexuais? Você vai entender. Há artigos dizendo que o menor de 14 anos é vulnerável e outros que o menor de 18 é vulnerável. Depois vem, então, essa parte de doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou vulnerabilidade físico-mental foi um acréscimo desse projeto. Depois, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, eles colocaram o virtual. Quer dizer, se a coisa passar na internet, esse feminicida, ele ainda fez questão de colocar para que o pai da vítima, os filhos vissem, já é essa agravante. E, por fim, também vai haver um aumento de 1/3 até metade, podendo chegar, portanto, a 45 anos, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, do artigo 22, que são suspensão ou restrição de porte de arma. O sujeito mata com uma arma de fogo e ele estava com esse porte suspenso ou restrito, proibido. Ele estava afastado do lar ou do domicílio e ele vai até lá para matar. Ou ele estava em curso naquelas proibições de aproximação, de contato com o ofendido, com familiares ou com testemunhas, frequência em determinados lugares, que podia ser o lugar que a mulher frequenta. Então, esta lei, isso tudo, essa parte também foi nova, essa lei está agravando a situação do feminicídio. Mas não para por aí, viu, Paulo? O que eles fizeram? Mudaram a lei de execução penal, mudam. Agora, o autor do feminicídio, cuja pena mínima, como nós vimos, é 15 anos, para ter um livramento condicional, ele precisa cumprir 55%. Desculpe, o livramento condicional é proibido. Para ter a progressão de regime do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele tem de ter cumprido 55% da pena, mesmo que seja primário. E é proibido o livramento condicional. Que nós sabemos que a pena tem 3 funções, né, Paulo? A própria punição, né? O sujeito fez, tem de pagar, a retribuição, né? Tem a parte do exemplo que ela está, a prevenção geral. Fiquem sabendo que quem matar uma mulher nessas condições, a pena mínima vai ser 15 anos. Mas tem também a ressocialização, né? Agora, para o sujeito progredir no fechado, por semiaberto, 55% da pena, mesmo sendo primário, proibir o livramento condicional, né? E ainda, na própria lei de execução penal, proibir a saída temporária. Muitas vezes critica-se a temporária. Sai 5 mil no Brasil, 50 não voltam, 10 cometem um outro crime. Vamos abolir a prisão temporária. É uma medida importante para ressocializar o indivíduo, né? E ele agora, o condenado pela prática de feminicídio, ele não vai ter direito à saída temporária. E também, por último, transformaram ainda o feminicídio em crime hediondo, com aquela série de restrições que o crime hediondo tem. Aliás, o homicídio qualificado já era hediondo, mas eles deixaram claro agora que o feminicídio também é. Pois é, Roberto, mas você vê quais qualidades excepcionais que a mulher tem para ser beneficiária dessa diferença? São de natureza física? Você chamaria econômica, muitas vezes, né, Paulo? Hein? Ainda hoje, o homem ganha mais do que a mulher, não é? Sim. E o homem é mais forte do que a mulher. Embora eu tive um caso que eu transformei numa crônica, Paulo, chamado A Judoca, era um casal que brigava muito com filhos pequenos e a mulher deu queixa que
ele tinha dado uma surra nela. E ele falou, doutor, eu não agredi a minha mulher, nem posso. Ele era um sujeito magro, franzino, 1,60 m e pouco. Minha mulher é uma alemãozona, ela é campeã de judô. Como ela não tinha testemunha, ela arrumou para os colegas baterem nela para ela me processar. E como as lesões eram grandes, embora sem nenhuma prova testemunhal, ele foi denunciado. Agora, quando chegou na audiência de instrução, Paulo, ele franzino ali, sentado, acanhado. Quando chamaram a vítima, e entrou uma alemã bonita, 1,80 m, forte, o promotor me chamou de lado e falou, doutor, já falei com o juiz, o senhor desiste das suas testemunhas que ele vai absolver na hora. Ela era bem mais forte que ele. Isso me lembrou de outra hipótese. A violência sexual, constrangimento físico de natureza sexual. Você tem, tipicamente, sempre a presunção de que a mulher seja ofendida. Uhum. Mas você pode ter o contrário também, Não do tem homem dúvida. ser objeto de violência sexual praticada pela mulher. Não tenha dúvida. Você, com a sua experiência de 50 anos de advocacia criminal, e eu também, nós já tivemos uma hipótese nesse sentido, do sujeito ser vítima de violência sexual praticada pela mulher. São alternativas raras. Mas acontece. O legislador tem a obrigação de pensar nessas coisas também, não é? São hipóteses muito E o próprio esquisitas, homicídio, né, mas Paulo? já passaram pela nossa banca, sim. Eu tive um caso desse há uns 30 anos atrás. O homem foi sujeito passivo de violência sexual praticada pela mulher. Não E sei se quantas ele mulheres? gostou, mas foi. Hoje nós estamos alegres, nós dois. Estamos, graças a Deus, Paulo. Mas vamos lá, e daí? E próprio, Paulo, o homicídio praticado pela mulher, né? A mulher, na história da criminologia, ela usa mais de veneno, né? Ela usa menos a facada, o tiro. Mas eu estou me lembrando de um caso emblemático, era o caso das irmãs Pune. O marido de uma das irmãs era um ex-senador de Minas Gerais, que ele se encontrava com a amante dele numa pousada em Ouro Preto, muito recomendada, muito charmosa. E ela descobriu que o marido e a amante estavam naquela pousada, naquele fim de semana. Ela conseguiu convencer a irmã a ir junto. E as duas, em concurso de pessoas, como coautoras, executaram, mataram o marido e a amante. E o defensor delas foi o grande colega nosso, Pedro Aleixo, que era para ter sido presidente da República, só não foi porque os militares não perceberam, né? E o Pedro Aleixo era o defensor dela. Quer dizer, a mulher e a cunhada mataram o marido e a amante do marido, né? Mas agora, Paulo, o homicídio da mulher contra o homem, né, é menos grave. Pena mínima do homicídio, 6 anos, homicídio simples, né? Mulher matou o marido, pena mínima, 6 anos. Se for qualificado por um recurso que possibilitou a defesa, a pena mínima é 12. Já o feminicídio, independente de qualquer outra condição, é 15 anos. Eu acho que no Senado esse projeto aí precisa ser um pouco repensado, né? Nessa pena mínima, sim, nessa proibição de saída temporária, proibição de livramento condicional, né? Porque não é assim que é melhor que a lei seja, como nós sabemos, menos grave, mas certa, não é? Do que exageradamente grave e mais incerta, né? Pois é. Hoje esses conceitos eles têm que ser bem mensurados, porque
nós estamos mandando as mulheres ao espaço, não é? É, Estamos a mandá-las nas naves espaciais. E o problema que existe, que está sendo bem enfrentado, inclusive, com bastante praticidade, é que as mulheres postas no espaço elas têm problemas que o homem não tem, claro. porque a mulher, num sentido até muito altaneiro, ela menstrua. Isso é uma qualidade, não é isso? Ela Claro. menstrua porque ela, no fim das contas, é a grande responsável pela característica do milagre da criação. Sem dúvida. Mas nós temos astronautas mulheres que nós mandamos ao espaço. Isso é sinal de uma Claro. fortaleza extraordinária, não é, Roberto? Sem dúvida, né, Paulo? Elas menstruam, deixam de menstruar em razão de assunção de remédios antes da partida, mas, de qualquer maneira, elas têm um fortalecimento extraordinário hoje. Nós temos mulheres que são muitíssimos superiores a nós. A Dama de Ferro, qual era o nome dela? Margaret Thatcher. Margaret Margaret Thatcher. Thatcher, não é? Ela, A numa... Elizabeth II, a rainha atual da Inglaterra, que é a mulher mais forte? a rainha da Inglaterra. Ó, a rainha da... Quantos anos tem a rainha da Inglaterra hoje? 96, né? 96? 96. A minha esposa, a Dione Stamato Leite Fernandes, tem 91 anos. É uma mulher com uma inteligência privilegiadíssima, não é? Eu olho para a Dione e eu me acho pequenininho, porque ela é grandemente superior a mim, não é? A Dione, É, não, mulher essas, maravilhosa. essas exceções existem, graças a Deus, mas vamos ser sinceros. No geral, o homem tem uma condição física mais forte, né? E ele usa isso na agressão. O homem, em geral, se você for ver nas empresas, na mesma função, em geral, o homem ganha mais que a mulher, né? Há Sim. exceções. Então, eu acho, Paulo, que essa proteção maior que a lei vem dando, desde a Maria da Penha, depois do feminicídio, agora com este projeto, em princípio, eles são bem-vindos, mas precisamos tomar um pouco de cuidado, né, Paulo? Eu Não espero havia que no Senado, extravagância, não é, Roberto? Porque espero que no Senado eu seja tenho a sensação, adequado melhor. Roberto, eu tenho a sensação de que as nossas companheiras hoje, elas nem gostam dessas extravagâncias, sabe? Porque elas não gostam de se sentir fisicamente inferiores, não. Elas têm uma capacidade de disputa e de combate que as transforma tal capacidade, muitas vezes, em verdadeiras amazonas, não é, Roberto? Vamos e Verdade. venhamos. A sua mulher, Dione, assim como a sua primeira mulher, Ana Maria, sempre trabalharam. A Sempre. Suzana, quando o Fábio, meu caçula, nasceu, ela estava na faculdade, ela trabalhou a vida inteira. Aliás, o Fábio, que você sabe que adora você como um segundo pai, e eu não tenho ciúmes Lógico, disso, nós ele gostamos. era... Eu, uma época, Paulo, eu trabalhava de manhã em casa, porque você sabe que você precisa daqueles momentos que você vai escrever, solitários, né? Depois, lá pelo meio-dia, meio de meio, eu ia para o escritório, audiência, ficava até tarde. E a Suzana saía cedo para trabalhar. E uma professora primária resolveu perguntar para os alunos qual é a profissão do pai e da mãe. Quando chegou no Fábio, qual é a profissão da sua mãe? Ele falou, minha mãe é psicóloga. E seu pai? Ele falou, meu pai é advogado. Aí a professora foi fazer essa pergunta. Quem trabalha mais? Ele, espontaneamente, minha mãe.
Quando a classe deu aquela risada, ele falou, mas o meu pai ganha mais. Aí eu já vi que ele ia ser um grande criminalista como ele é hoje. Eu gostaria imensamente de ficar em casa, sabe, Roberto? De ficar em casa, realizando as tarefas domésticas. Aliás, eu troquei fralda das minhas filhas, da Paula, que hoje é procuradora da República, não é? De vez em quando eu discuto com a Paula, digo, eu troquei suas fraldas. Você foi mais moderno que eu. Eu confesso que eu nunca troquei. Não. Eu tinha medo daquele alfinete de gancho enorme, né? Claro. Enorme, que a gente tinha que espetar na fralda da criança. Não tinham as fraldas descartáveis. Não havia, né, Paulo? Naquele tempo não tinha isso, não. Não tinha isso, não. Mas a Paulinha, outro dia, olhou para mim, minha filha, e disse assim, papai, você também é minha mãezinha. Eu sou, porque eu era viúvo, né? Eu criei as duas. Criei as duas. Eu tenho a sensação, sabe, Roberto, de que essa modificação toda que está havendo aí na justiça penal em relação às mulheres é porque elas são diferentes. Talvez seja isto, não é? Fisicamente diferentes, que dá a elas eu chamaria de uma sofisticação física muito maior que a nossa, não é, Rogério? Claro. E a nossa sociedade, né, Paulo, continua sendo machista, né? Sim, com certeza. Não se tornou ainda feminista, mas seria também um erro. Mas o machismo ainda está na nossa história, está no nosso sangue, né? Mas acho que concordo com você que vai ser modificado isso, sim, sabe? Tem uns exageros. Vamos caminhando, né? Tem sim. Tem sim. Mais alguma particularidade a respeito do feminicídio? Não, Paulo, eu acho que o essencial nós falamos, e eu ia propor a você que na semana que vem a gente começasse, provavelmente não vai dar para fazer numa só live. Uma lei que também está no Senado, que eu acho que é muito importante, que é a nova Lei de Segurança Nacional. Você sabe que nós tínhamos, no tempo da ditadura, uma lei terrível, muito pior do que a atual, onde o civil era julgado pela justiça militar, onde foi suprimido o habeas corpus, numa certa época. Depois, essa lei que eu entendo que ela melhorou, mas ela também é parcialmente constitucional, e agora vem uma lei nova, e eu acho que é o momento da gente começar a discutir isso. Está certo? Está certo, está certo, está certo. E para encerrar esse nosso episódio, nós dois somos dois românticos, não é, Roberto? Independentemente dessa característica de nós sermos machos da velha guarda, nós somos dois românticos. E as nossas mulheres, e todas as mulheres, merecem um carinho todo especial, não é, Roberto? Sem dúvida. Não podem ser tocadas, não. Nós temos que Sem respeitar dúvida. essa diferença. Sem dúvida. De pleno acordo. Você falou muito bem. Eu assino embaixo, Paulo. E lá vá. E lá vá, Paulo. Um abraço. Até a próxima, Roberto. Um abraço. Até a próxima. Até quarta-feira. De vocês, viu? Obrigado. Tchau, até logo.